grande expediente, declaração de líder PL. Vereador Sandro. Senhor presidente, nobres colegas, cidadãos caxienses, cidadãos da nossa região que nos assistem, uma boa parte do que seria aqui falado já foi falado pelo vereador Bortola, mas eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje, nesse momento, nessa tribuna, mais uma vez, para dizer que o vereador Fantinel, na maior parte das vezes que esteve nessa tribuna, ele não esteve para criticar algo que não funciona, mas sim para trazer a solução para que aquilo seja resolvido. Como foi a questão do lixo, com o biogás, que Porto Alegre já colocou em funcionamento, aqui infelizmente ainda não, talvez por problemas econômicos, mas não está funcionando. E tantos outros problemas mais, a regularização fundiária que está funcionando. E hoje, senhoras e senhores, eu trago aqui, com muito orgulho, um projeto que não é fantástico, mas é o projeto que solucionou as enchentes na Europa. Na localidade europeia onde eu morei durante quase 14 anos, esse sistema existe há décadas. E eu estou aqui hoje para apresentar esse sistema, que é um sistema que evita que o rio, quando esteja o aumento de água, por causa de enchentes, de gelo e tantas outras coisas mais, ele não se alargue, invadindo cidades, invadindo áreas, casas, levando vidas humanas, como aconteceu aqui no Taquari. Falam. O governo diz, vamos mandar 700 milhões para ajudar, para fazer o quê? Para reconstruir as casas no mesmo lugar onde elas estão? Para daqui talvez 1 ano ou 2 anos acontecer a mesma tragédia outra vez? Vai resolver o quê? Isso se chama tapar o sol com a peneira e não trazer a solução. Eu gostaria de passar um videozinho rápido aqui para vocês, que eu liguei para o meu cunhado ontem de noite e pedi para ele fazer lá na localidade de Feltre, Belluno, na Itália, e mandar para mim, para vocês verem o que a Itália faz para que não aconteça enchentes, quando acontece o degelo da primavera e quando acontece também o período das grandes chuvas. Por favor, coloque o vídeo. Está sem áudio. Rischio idrogeologico. Quem está falando é o meu cunhado aí. Depois eu traduzo para vocês. Quando, diciamo così, in Italia. Se riesco a farti vedere, questa parte qua è la parte nuova. Questo qua è un classico argine dove c'è una curva, no? Dove il torrente fa una curva. Praticamente o rio está seco porque agora é o período da seca. C'è la cugliada. E questo è stato fatto per evitare che col tempo questa curva, quando ovviamente ci sono le piene, eviti l'erosione e che porti via terreno, l'acqua porti via terreno e arrivi fino sulla cugliata, sulla strada. Ecco, questo è il classico argine, in questo caso fatto di consolidamento, ma se noi guardiamo sull'altra sponda si vede l'argine sull'altra sponda. Ecco, questo è proprio, questo lavoro qua è proprio recente, un trabalho appena fatto. È stato fatto qualche mese fa, finito diciamo qualche mese fa. Ecco, questo è proprio per evitare che l'acqua, quando arrivano le piene forti, eroda. Ciao. Aí outra parte, ecco, essa é mais antiga, onde vocês veem que a vegetação ela toma conta da barreira. Da Seren viene giù verso Feltre e come vedi è asciutto, ma quando ci sono le piene, quando piove tanto, allora l'acqua scorre forte. E qui... Então, o que acontece é o seguinte, eles, em primeiro lugar, não é permitido construir
numa distância X do rio. Quem, na época, quando que o novo governo, na época, assumiu que fez esses grandes projetos, que existiam os alagamentos, como aqui, ele indenizou as famílias num raio de distância do rio, construiu essas barreiras de concreto que tem 4 metros de altura, e eu fui atrás pesquisar, o engenheiro mandou o áudio me explicando que o que é que acontece? Quando que acontece o degelo ou as grandes chuvas e os pequenos córregos descarregam no rio principal, se você aumentar a velocidade da água, você evita que ela se alargue, e você consegue transportar essa quantidade a mais de água sem criar nenhum tipo de transtorno para a comunidade e para as casas que estão ali perto. Então, o que acontece? Todo esse dinheiro, esses 700 milhões ali, para fazer o quê? Para reconstruir todas as casas ali na beira do rio de novo, onde elas estavam. E se isso aí acontecer o ano que vem de novo? Se daqui 2 anos acontecer de novo? Vamos estar tudo fazendo de novo? E as vidas que se perderam? Mas não tem dinheiro. E os 5 bilhões que vão gastar para fazer campanha política? Por que cada político não se paga a campanha e aqueles 5 bilhões eles fazem esse tipo de projeto nas beiras dos rios? Quantas vidas humanas vão ser salvas? Quantos problemas a menos nós vamos ter? Isso que aconteceu aqui, senhoras e senhores, se chama o efeito da evolução. A evolução humana traz esses problemas. Aonde antes não tinha asfalto, não tinha calçamento, não tinha calçadas, não tinha concreto, a água era absorvida pelo terreno. Hoje, tudo isso se transformou num grande telhado. Absorve, joga nos córregos, os córregos largam no rio principal. Não tem para onde a água ir. A água vai seguir o seu trajeto. Então, eu peço que isso seja pensado, que seja analisado, e digo mais, isso não é utópico. Se existe em outro lugar, é possível ser feito aqui também. Agora tem que ter vontade política, porque infelizmente, senhoras e senhores, como o próprio vereador Bortola também falou aqui, eu vou assinar embaixo, futuros candidatos, né, a cargos políticos, na hora da desgraça das pessoas, fazem videozinhos, mostrando as pessoas naquela situação. Para quê? Para ganhar like, para fazer propaganda, para depois ser lembrado. Onde é que está o coração dessa gente? Por que em vez de não fazer isso, eles não trazem aqui soluções como essa? Essa pode não ser a melhor, pode não ser a melhor, mas é uma delas. Isso faria com que, quando o rio cresce, aumentaria a velocidade da água. E aumentando a velocidade da água, o rio não subiria e não se alargaria em cima da cidade. E não custaria tanto assim, não, para fazer um muro de concreto de 4 metros de altura, cada lado do rio. Mas daí o meio ambiente vai dizer, não, mas daí vai tirar a estética, vai ficar feio. E daí a parte visual da cidade ia ficar horrível aquele paredão lá. Não, o que aconteceu é bonito. O que aconteceu com aquela pobre gente é bonito. É isso? Então, senhoras e senhores, eu deixo aqui a minha indignação. Eu não fui lá fazer videozinho. Eu fiz as minhas doações, eu e a minha família, meus vizinhos, a gente fez. Mas eu não fui lá. Por quê? Porque eu sabia que eu não podia resolver o problema deles. Então eu fui pesquisar. Fui pesquisar uma forma que pudesse resolver. E essa forma existe há décadas nos países desenvolvidos. E, infelizmente, é o preço da evolução. Quanto mais cresce o asfalto, o calçamento, mais acúmulo de água vai acontecer. Se não houver essas canalizações laterais desses rios enormes em áreas planas, nós vamos ter esse problema novamente logo ali na frente. Eu vi um senhor lá, que me deu uma pena enorme, que disse, eu moro aqui há 50 anos, nunca aconteceu, mas agora aconteceu. E quem é que está disposto a assinar embaixo e dizer que o ano que vem não vai acontecer também? Quem que está disposto? Cadê os nossos engenheiros públicos? Os nossos técnicos? Os pensantes que ganham 30, 40 pau? Cadê? Ou vão ficar de braço cruzado esperando que aconteça de novo? Então, governo, seja você federal, estadual ou municipal,
Está na hora de trazer solução. Está na hora de trazer o resultado. E não amenizar. Que de amenização o nosso povo está cansado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro.